Você conhece a Rádio Web Divulgar? Somos uma rádio espírita que funciona com uma intensa programação musical e informativa durante 24 horas. Para ouvir a rádio, basta acessar o site www.divulgar.net. Ditosos, ditos e ditados para o Evangelho no Lar. Se encontra à disposição nas principais plataformas de venda. E um bom Evangelho no Lar para todos. Boa noite, meus queridos amigos, boa noite, minhas queridas amigas, boa noite, doutora Kerly, minha querida companheira, boa noite, doutora Kátia Borges. Estamos retornando para mais uma roda de conversa sobre sexualidade. Hoje nós vamos conversar sobre tédio no lar, que é um assunto sempre presente, principalmente nesses momentos que a gente está vivendo, né? Isso é muito comum acontecer e a gente vai falar bastante sobre esse assunto hoje aqui. Doutora Kátia, seja muito bem-vinda ao nossa roda de conversa. É um prazer enorme ter você aqui. Doutora Kátia, ela é médica pediatra e pneumologista. E ela é uma pessoa muito inteirada na doutrina espírita, estudiosa, e com certeza vai nos trazer bastante conhecimento nesta noite. Então, como todo evento espírita, nós vamos iniciar fazendo a nossa prece. Vou pedir à doutora Kerly que faça, e depois a gente continua. Boa noite a todos, bem-vinda, Kátia, para a nossa roda, e bem-vindos os que estão nos assistindo. Hoje eu vou fazer uma prece um pouquinho mais longa, mas eu achei apropriada para esse momento, que é a prece de Cáritas. Então, quem quiser fechar os olhos para aumentar a sintonia, né, com o universo, com o mundo espiritual, para a gente se concentrar um pouquinho. A prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem. Esperança àqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita sempre aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão. Todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa pura e santa imagem. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Linda essa prece, né? Maravilhosa. Bem, meus amigos, eu quero lembrar a todos vocês que a AME Maranhão, ela toda quinta-feira realiza uma live que está disponível no nosso canal do YouTube. Então, vocês que quiserem ver esse conteúdo, é só clicar lá no nosso canal, AME Maranhão, e lá existe todo esse conteúdo disponível, tá? Sobre ciência e religião, que é a doutrina espírita. Então, são lives interessantes, inclusive
as anteriores de sexualidade estão todas lá. E se vocês gostarem, se acharem interessante, vocês podem se inscrever no nosso canal para receber as notificações e não esqueçam de dar o like, porque é esse que nos mantém no ar, certo? Então, vamos iniciar nossa conversa sobre tédio no lar, né? Lembrando que todas as rodas de conversa de sexualidade são baseadas nesse livrinho aqui, que é o livro de Emmanuel, Vida e Sexo, que é um livro bem fininho, como vocês podem ver, mas ele é muito interessante, é um livro completo, é um guia para casais e para famílias. Então, é um livro para ser estudado, não é para ser lido, porque ele contém muitos ensinamentos. Então, é maravilhoso, e eu recomendo a todos vocês que leiam, quem não leu ainda, que leiam, que estudem, porque vale a pena. Para começar, se vocês me permitirem, eu gostaria de ler uma questão aqui do Livro dos Espíritos sobre esse assunto, para a gente poder discutir. Então, é a questão 939, que fala de uniões antipáticas, né? Então, eu vou ler aqui. Uma vez que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como é que, entre os encarnados, muitas vezes a afeição existe apenas de um dos lados e o amor mais sincero seja acolhido com indiferença e até com repulsa? Como é, além disso, que a mais viva afeição entre dois seres pode transformar-se em antipatia e mesmo em ódio? A pergunta de Kardec e a resposta dos espíritos é a seguinte: então, não compreendes que se trata de punição, embora passageira? Depois, quantos não são os que acreditam amar perdidamente, porque apenas julgam pelas aparências, mas que, quando obrigados a viver com as pessoas, não tardam a reconhecer que não passavam de um entusiasmo material? Não basta uma pessoa estar enamorada de outra que lhe agrada e em quem supõe belas qualidades. É vivendo realmente com ela que poderá apreciá-la. Por outro lado, quantas uniões que a princípio parecem destinadas à antipatia acabam se transformando em amor terno e duradouro? Porque, baseado na estima, depois que o casal passa a conhecer-se melhor e a analisar-se mais de perto, cumpre não esquecer que é o espírito quem ama, e não o corpo. De modo que, dissipada a ilusão material, o espírito vê a realidade. Aí ele acrescenta que há duas espécies de afeição, a do corpo e a da alma, tomando-se muitas vezes uma pela outra. A afeição da alma, quando pura e simpática, é durável. A do corpo é perecível. Eis porque, com muita frequência, os que julgavam amar-se eternamente acabam por odiar-se desde que a ilusão se desfaça. Então, aqui, como os espíritos nos ensinam, quando a gente namora com alguém, quando a gente conhece alguém e está entusiasmado com aquela pessoa, a gente normalmente não vê os defeitos, né, daquela pessoa. Então, você está apaixonado, você acha que a pessoa só tem qualidades, né, e tudo você tolera, né, porque está no fogo da paixão, do entusiasmo e tudo mais. E depois que você casa e que você começa a ver os verdadeiros defeitos, a pessoa começa a tirar as máscaras, que todos nós geralmente usamos uma máscara quando a gente conhece, a gente quer aquela pessoa, né, deseja ficar com a pessoa, então você esconde algumas coisas que você não quer que aquela pessoa saiba, né? Então depois que casa, você vai tirando e vai se mostrando quem você realmente é, né? Então isso faz com que só perdurem as afeições realmente do espírito, né? As afeições do corpo, elas são difíceis, porque aí vão aparecer várias dificuldades, várias necessidades de muito aprendizado, de muito perdão, de muita benevolência, de muita tolerância, para que você suporte aquele ser que é diferente daquele outro que você namorou, né? Então,
Quantas vezes a gente vê pessoas dizerem assim, eu casei com uma pessoa e hoje eu estou com outra, não é? Várias vezes a gente, que é ginecologista, eu e Kelly, acho que tu deve escutar muito isso, eu escuto, elas dizem assim, eu casei com um homem e hoje eu estou com outro, porque aquela pessoa se mostrou quem realmente ela é, né? E aí esse é o momento da gente exercitar tudo que a gente precisa para poder viver com essa pessoa ou não. Então eu queria que a gente pegasse esse tema e descascasse ele mais, assim, conversasse mais sobre isso, que é o que justifica realmente o que essa lição do tédio no lar, que é aquele casamento que acabou a graça, não tem mais novidade, não tem mais, você tem a impressão até que não ama mais a pessoa, né? Por causa do dia a dia da rotina e de tudo que você não gosta, das coisas que você não gosta naquela pessoa. E aí vem os exercícios que a gente precisa fazer, né? Então, eu queria passar para vocês comentarem essa parte. Pode ser a doutora Kátia primeiro. Nossa convidada tem o direito a falar primeiro. Primeiramente, eu queria agradecer você, Roseli, a Kelly, pelo convite. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Assim, eu acho que a doutrina espírita, ela também nos esclarece muitas coisas, né? Do porquê dessa união. A gente sabe que a maioria dos casais não é a primeira vez que estão se unindo, né? Já vem de relacionamentos do passado, né? E que é necessário um reajuste aí, né? Na maioria das vezes. A gente fala que a maioria dos casamentos, eles são provacionais, né? Então, as almas afins, às vezes, têm esses relacionamentos, mas são a minoria, né? Então, para a gente entender, eu acho que começar a entender o porquê dessas diferenças, né, e até mesmo essas dificuldades, né, que aparecem, surgem ao longo do casamento, entender primeiro a reencarnação e a lei de causa e efeito, que eu acho que explica muito o porquê de um relacionamento que, no princípio, como tu falaste, uma paixão, então você não vê defeitos naquela pessoa, e depois você começa, né, a ver todas as dificuldades, e os relacionamentos às vezes se tornam muito difíceis, né, são pessoas difíceis às vezes, né, de lidar. Então, acho que primeiro a reencarnação vem nos explicar o porquê que nós estamos aqui, né, que é aprendizado, né, evolução, nos tornarmos pessoas melhores. E também para a gente reparar, às vezes, no mal que a gente possa ter feito no passado, né? Ou, às vezes, não fez um mal, mas sofreu o mal e aquilo ali traz mágoas, sentimentos, remorsos, dores, e que fica em nós, né? E que a gente tem que vir para realmente reajustar, aparar essas dificuldades, né? E a lei de causa e efeito explica, né? Que nós somos livres, nós temos nosso livre-arbítrio, a gente pode fazer o que quer, porém, somos responsáveis pelos nossos atos, por tudo de bom e de ruim que a gente faz. Então, aquilo que a gente faz de errado, que pode trazer dor, sofrimento a outra pessoa, a gente tem que reparar, né? Então, eu acho que muitas dessas dificuldades no relacionamento é justamente quando começa a aflorar esse reajuste, né? Então, a princípio, tem essa paixão e depois começa realmente o momento em que é necessário esse reajuste. Essas dificuldades que ficaram no passado que tem que serem transformadas, né? Eu acho que o que resume tudo, o que Deus quer de nós? Nós nos amemos. Então, o resumo de tudo, o final de tudo tem que ser o amor. Enquanto nós não nos amarmos, a gente vai ficar nessa, vai e volta, até que o amor realmente prevaleça, como no final aí da resposta dos espíritos, né? Então, as almas se amando é que realmente vai haver essa libertação, né, do espírito. Kelly? Sim. Bom, como o capítulo é tédio no lar, né, a gente, só uma definiçãozinha do que seria esse tédio, né, tédio é aquela sensação de aborrecimento ou cansaço, né, então,
mesmo naqueles relacionamentos, né, mais longos, até naqueles relacionamentos que funcionam, digamos assim, são harmônicos, chega um tempo que surge, em alguns relacionamentos surge esse tédio, né? Então, o Espírito Camilo, no livro Desafios da Vida Familiar, ele diz que é muito comum, né, que se estabeleça um desgaste, mas esse desgaste é mais comum quando existe em tudo que for construído materialmente, quando não existe uma relação de alma para alma, como foi falado na questão 939, né? E o Espírito Emmanuel diz, entre muitos pares de criaturas enleadas, nos ajustes do coração, o tédio reponta, lembrando o ácido inesperado, azedando a vida em comum. E aí, Kátia falou outra coisa muito importante que o Espírito Camilo também cita, que um dos primeiros incômodos na vida do casal seria, no caso, esse impacto das diferenças, né? Primeiro eles começaram se achando iguais, e depois a convivência mostra que existe muita diferença entre eles, entre o par. E aí é que tá, como é que eu vou administrar essas diferenças? Então, é mais fácil essa diferença ser administrada quando ou um, ou o outro, ou os dois têm um pouco desse lado espiritual. Então, fica mais fácil de, digamos assim, contornar esse tédio, essas diferenças que, porventura, apareçam, né? E Emmanuel diz ainda, algumas vezes é o parceiro que se arroja na indiferença, de outras é a parceira que se entrega à secura ou ao relaxamento. Então, quando aparecer, né, no caso, esses incômodos, o que fazer? E aí ele mais na frente diz que é razoável que se faça uma judiciosa autoanálise, né? Aquela famosa DR que ninguém gosta, né? Vamos fazer uma DR, o pessoal já se apavora. Mas não tem outro jeito. Tem que fazer essa autoanálise para ver onde é que está esse desajuste e, a partir daí, dar uma maneira de contornar. Mas fica mais fácil, como eu disse, quando existe esse conhecimento a respeito da espiritualidade. Nós sabemos que mesmo, como tu falaste aí, mesmo as almas, as pessoas que têm muito ajuste, elas acabam chegando no momento que vai começando a ocorrer esse tédio no lar, né? Até pela rotina, pela vida que a gente leva, e aqueles que têm filhos, aí é mais um elemento que entra no casal para muitas vezes fazer essa rotina ficar cansativa, né? Uhum. Então, esse cansaço que vai acontecendo, ele leva a um desestímulo da relação. Então, é isso que faz com que muitas vezes aconteça esse tédio. E, na verdade, a gente que é sexóloga e que trabalha com isso, a gente orienta muitas pacientes a voltarem a voltar a ter uma relação parecida quando elas namoravam, né? Resgatar coisas que elas faziam na época do namoro e que hoje elas deixaram de fazer, em tudo, né? A união, o carinho, os momentos de delicadeza de um com o outro, né? É como a gente chama de regar a plantinha, né? Então, a relação é como se fosse uma planta. Se você rega ela sempre, você vai ter essa planta sempre bonita. Mas se você deixar de molhar, ela vai murchando, né? Então, é a mesma coisa. Então, a gente precisa regar essa plantinha e fazer coisas que a gente fazia. Eu sempre digo para minhas pacientes, quando elas estão nesse momento de tédio, elas geralmente procuram a gente, porque elas não têm mais libido, não querem mais saber de ter um relacionamento sexual com o parceiro, nem ela, nem ele, e aí eles vão parar no sexólogo, né? E aí uma das coisas que eu oriento a elas é voltar a namorar. Faz quanto tempo que você não namora com teu marido? Que vocês vão apenas para a cama ter a relação sexual, mas que não existe mais namoro. Quer dizer, o namoro, ele começa no café da manhã, né? Uma palavra de carinho, um café
demorado com o parceiro, conversando, né? Então, tudo isso, esses momentos que a gente parece ser bobagem, mas não são, principalmente agora que a gente está vivendo esse momento de pandemia, onde nós não temos condições de estar saindo, de valorizar coisas materiais, comércio, essas coisas, a gente pode usar esse tempo que nos sobra para fazer essas pequenas coisas, né? Para olhar para o nosso parceiro com mais carinho, para sentar para fazer uma refeição juntos, sem o celular na mão, né? Só os dois. Então, arrumar uma mesa, né? Ajeitar para ter um café, um almoço, uma refeição com uma mesa bonita, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa cultivar, é o regar a plantinha, né? Eu acho que isso aí é que faz a diferença para a gente não ter esse tédio, esse cansaço, porque aí quando você não faz nada disso e você vai só na rotina, você acaba fazendo, aquilo começa a ser um fardo na tua vida. Ai, meu Deus, já tem que ir para casa. E aí você já fica imaginando ter que enfrentar toda aquela rotina que você vem desde de manhã até de noite, todos os dias, né? Então, é o que o Rossandro gosta de dizer, né, que é o investimento, né? Ele fala muito nas palestras dele que, de repente o casal se separou, de repente o casamento acabou. Nada de repente, né? É essa falta de investimento. Né? Agora, o casal tem que estar disposto a fazer esse investimento, né? Como tu falaste, né? É dar um bom dia, né? É um tratar o outro com respeito, né? E realmente, o dia a dia cai numa rotina, né? E eu acho que o grande problema da pandemia é que essa rotina saiu de ordem, né? Então, as pessoas ficaram em casa e aí tiveram que se suportar. Então, muitos casais estão se separando, né? Por causa disso. Porque não investiram e não têm interesse mais em investir nesse relacionamento, que é um ruim, né? Que é muito triste. Porque, como a Kerly falou, se um dos parceiros tiver o conhecimento, né, fizer uma autoanálise, né, reconhecer que a pessoa precisa mudar o comportamento dela, porque muitas vezes a gente quer mudar o outro, a gente quer mudar o nosso parceiro, é porque ele não liga mais, porque ele, né, não faz isso. Não, vai ficar mais difícil, porque a gente vai ficar sempre esperando que o outro mude. Né? Porque o outro continua colocando a toalha em cima da mesa, da cama. Não é por aí, né? Então, na realidade, essa agora eu acho que é uma grande oportunidade, né? Como tu falaste em reajuste, e tem um filósofo, aquele Zygmunt Bauman, né, que fala sobre amor líquido, ele fala uma coisa que eu achei tão interessante, ele diz assim: quando a qualidade e a profundidade de uma relação não nos dão sustentação, tendemos a buscar o remédio na quantidade. Quer dizer, as pessoas acham que trocando de parceiro, sempre vão querer ser felizes trocando de parceiro e não investindo. Então, isso não é o que está acontecendo hoje, né? Mas, assim, teria no caso, como o Espírito Camilo menciona nesse livro, a questão de maturidade. Quanto mais imaturo for o casal, é menor a possibilidade desse reajuste acontecer. Então, quando pelo menos um for mais maduro, né, maior a chance dessa harmonia acontecer. Porque aquele que é mais maduro, ele vai detectar. Porque, assim, às vezes o relacionamento está desmoronando e se eles forem imaturos a tal ponto de não prestarem atenção no que está acontecendo, aí vai acabar, entendeu? Não vai haver essa possibilidade desse resgate. E, com certeza, o mesmo problema vai acontecer nos outros relacionamentos. Com certeza. Se foi em questão de quantidade e não em qualidade, vai continuar tendo os mesmos problemas. Porque não tem o autoconhecimento, não percebe que o problema também está em si, né? Isso, exatamente, Kátia. Nós vamos passar agora um vídeo que mostra exatamente isso que nós estamos falando sobre tédio no lar, que é a história de um casal que ficou com o casamento completamente azedo
e aí a gente vai ver no decorrer do vídeo o que vai acontecer no final. Então, Tati, pode soltar o vídeo. Uma vez um sujeito que estava querendo separar me contou uma história exatamente assim. Naquela noite, enquanto a minha esposa preparava o jantar, servia o jantar, eu segurei a sua mão e disse: eu tenho algo importante para te dizer. Ela sentou, jantou sem dizer uma palavra, sem dizer nada. Eu pude ver sofrimento em seus olhos. De repente, eu também fiquei meio que sem palavras. No entanto, eu tinha que dizer a ela o que realmente estava pensando. Eu queria era o divórcio e abordei então o assunto calmamente. Ela não parecia irritada. Não. Simplesmente perguntou em voz baixa: por quê? Eu evitei respondê-la, o que a deixou realmente irritada, muito brava. Ela então jogou os talheres longe e gritou: você não é homem! Você não é homem! Naquela noite nós não conversamos mais. Eu pude ouvi-la, inclusive, chorando. Eu sabia que ela queria um motivo para o fim do nosso relacionamento, mas eu não tinha uma resposta satisfatória para aquilo. Não tinha. A verdade é que meu coração não pertencia mais a ela, e sim a Jane. Eu simplesmente não a amava mais. Eu sentia era pena dela. No dia seguinte, então, eu cheguei em casa à tarde e encontrei ali sentada na mesa da cozinha, escrevendo alguma coisa. Nem jantei, fui direto para a cama e dormi imediatamente. Logo de manhã, na manhã seguinte, ela então me apresentou as suas condições para a nossa separação. Ela disse que não queria nada meu. Nada. Mas pediu apenas 1 mês de prazo para conceder o divórcio. Ela então pediu que durante os próximos 30 dias a gente tentasse viver juntos de forma mais natural possível, né? E as suas razões eram simplesmente o fato do nosso filho, nas próximas semanas, fazer provas, entrar em época de provas, né? E ele precisava de um ambiente propício, né, para poder se concentrar e preparar, assim, melhor para suas provas, para os seus exames. Eu achei aquilo até que razoável, né? Mas então, ela acrescentou algo meio esquisito. Ela me lembrou do momento em que eu a carreguei para dentro da nossa casa, no dia em que a gente acabou se casando, e me pediu que, durante os próximos 30 dias, eu a carregasse para fora da casa todas as manhãs. E então percebi que ela estava completamente louca, pirada. Mas eu aceitei, eu queria me livrar daquilo rapidamente. Então, ok, farei isso. Sem problema, farei isso. Minha esposa e eu não tínhamos mais nenhum contato físico há muito tempo. Então, quando eu a carreguei para fora de casa no primeiro dia, foi muito estranho, sabe? O nosso filho, até coitado, nos aplaudiu dizendo: poxa, olha o papai carregando a mamãe nos braços, poxa, que legal. E as palavras do meu filho causaram até um certo constrangimento, sabe? Do quarto para a sala, da sala para a porta de entrada de casa, eu devo ter caminhado uns 10 metros, né, carregando a minha esposa no colo. Ela então fechou os olhos e disse baixinho: por favor, não conte nada para o nosso filho. Não deixe ele saber nada sobre o divórcio. Eu balancei a cabeça, mesmo discordando, e disse ok. Eu coloquei no chão, ela atravessou a rua, eu peguei meu carro, fui embora, ela foi para o trabalho dela. Sabe, eu fui dirigindo para o escritório pensando em tudo aquilo, né? Bom, mas no segundo dia foi mais fácil para nós dois. Ela se apoiou aqui, no meu peito, e eu senti o cheiro do perfume que ela usava. Eu então percebi que há muito tempo não prestava atenção a essa mulher. Ela certamente tinha envelhecido nesses últimos 10 anos. Havia rugas em seu rosto, seu cabelo estava ficando fino, grisalho. Nosso casamento, na verdade, teve muito impacto na vida dela. Por uns segundos, eu cheguei a pensar no que havia feito para ela
estar naquele estado. No quarto dia, quando eu levantei, senti uma certa intimidade maior com o corpo dela. Essa mulher havia dedicado 10 anos da vida dela a mim. No quinto dia, a mesma coisa. Eu não disse nada, mas ficava cada dia mais fácil carregá-la. No nosso quarto, a porta da casa. Talvez meus músculos estivessem mais firmes com o exercício, eu pensei. Eu só sei dizer que, certa manhã, ela estava ali, tentando escolher uma roupa, um vestido, né, para colocar. Experimentou vários deles, mas não conseguiu achar um que coubesse. Até comentou: poxa, todos os meus vestidos estão grandes para mim, que estranho. E então eu percebi que ela realmente havia emagrecido demais da conta. E daí a facilidade que eu estava tendo em carregá-la nos últimos dias. A realidade, então, caiu sobre mim como uma ponta de remorso. Poxa vida, ela carrega tanta dor e tristeza em seu coração. E instintivamente, eu estiquei os braços e toquei em seus cabelos. O nosso filho entrou nesse momento no quarto e até disse: pai, está na hora de você carregar a mamãe, pai. Para ele, ver o seu pai carregando sua mãe todas as manhãs tornou-se parte da rotina da casa. Minha esposa abraçou nosso filho e o segurou em seus braços. Por alguns longos segundos eu tive que sair até de perto, sabe, temendo mudar de ideia. Agora que, poxa vida, estava tão perto do meu objetivo. Em seguida, eu a carreguei em meus braços. Do quarto para a sala, da sala para a porta de entrada da casa. A sua mão repousou em meu pescoço. Eu a segurei firme contra o meu corpo. E lembrei-me do dia do nosso casamento. Mas o seu corpo, tão magro, me deixou triste, sabe? No último dia, então, quando eu a segurei nos braços, por algum motivo, eu não conseguia mover as minhas pernas. Nosso filho já tinha, inclusive, ido para a escola, e eu me vi então pronunciando essas palavras. Eu não percebi o quanto perdemos a nossa intimidade com o tempo. Eu, naquele dia, não consegui ir pro meu trabalho. Não consegui. Fui então até o meu novo futuro endereço. Saí do carro apressado e, com medo de repente mudar de ideia, subi as escadas também de modo apressado, bati na porta do quarto. A Jane abriu a porta e disse: Jane, me desculpe, mas eu não quero mais me divorciar. Ela olhou para mim sem acreditar no que estava acontecendo. Tocou até na minha testa, dizendo: poxa, você está com febre, só pode ser. Eu peguei a mão dela, tirei e falei: não, Jane, eu não estou com febre. Não estou com febre, Jane. Eu só queria te pedir desculpas. Eu não vou mais me divorciar. O meu casamento, sabe, ele ficou chato porque nós não soubemos valorizar as pequenas coisas, os pequenos detalhes da nossa vida. E não por causa, de repente, de uma falta de amor, nada disso. Agora eu percebi que desde o dia em que a carreguei, no dia do nosso casamento, para nossa casa, eu devo segurá-la até que a morte nos separe. A Jane então percebeu que era sério. Me deu um tapa no rosto, bateu a porta na minha cara e eu pude ouvi-la chorando compulsivamente. Voltei pro carro, fui pro trabalho. Na loja de flores, no caminho de volta para casa, eu parei, comprei um buquê de rosas para minha esposa. A atendente perguntou: o senhor quer que escreva alguma coisa no cartão? Eu disse sim. Pode escrever aí no cartão. Coloque aí: eu te carregarei em meus braços todas as manhãs, até que a morte nos separe. Naquela noite, quando cheguei em casa, com um buquê de flores na mão e um grande sorriso no rosto, fui então direto pro nosso quarto, onde encontrei a minha esposa deitada na cama. Morta. Ela estava com câncer e vinha se tratando há vários meses. Mas eu estava tão ocupado com a Jane para perceber que havia algo errado com ela.
Ela sabia que morreria em breve e quis então poupar o nosso filho dos efeitos de um divórcio e prolongou então a nossa vida juntos, proporcionando ao nosso filho a imagem de nós dois juntos todas as manhãs. Pelo menos aos olhos do nosso filho, eu sou um marido fiel e carinhoso. E o ponto em que eu quero chegar com essa história é que os pequenos detalhes de nossa vida são o que realmente contam em um relacionamento. Não é de repente uma boa casa, um carro, nem um dinheiro no banco, nada disso. Esses bens, claro, criam um ambiente propício à felicidade, mas não proporcionam mais do que conforto. Portanto, encontre tempo para ser amigo de sua esposa, amiga do seu marido. Façam pequenas coisas juntos um para o outro, para mantê-los próximos, íntimos, e tenham um casamento real e feliz. Que Deus abençoe vocês. Bom, então, depois desse vídeo, nós vamos conversar agora, continuando esse mesmo assunto, sobre esse livrinho que eu mostrei para vocês, Vida e Sexo. Eu queria colocar isso aqui, ó. O que fazer quando percebemos, após o casamento, que o parceiro escolhido não corresponde àquele ser que acreditamos quando conhecemos, né? E aí ele discorre da seguinte maneira, que de acordo com os princípios kármicos e de causa e efeito, nós sabemos que a criatura que amamos e nos entregamos no ajuste sexual para somente depois surpreender defeitos que antes não percebíamos, estamos em frente de uma criatura anteriormente dilapidada por nós a ferir-nos, justamente nos pontos em que a prejudicamos no passado, e que vem nos cobrar o pagamento de contas, exigindo de nós tolerância e misericórdia, né? Então, esse entendimento nos faz compreender que essa união infeliz é para nós um educandário, achei interessantíssimo essa parte, é um educandário bendito, onde o espírito equilibrado e afetuoso aceita o companheiro que mereceu ou que necessitou para quitar-se com esses princípios de causa e efeito, saindo da sombra do passado para se elevar aos domínios da luz. Então, quando você descobre que essa pessoa que você casou não é mais não é aquela que você imaginou que fosse, você tem dois caminhos, né? Se você entende da doutrina espírita, como Kátia tão bem falou, você usa isso, em vez de chorar no vale de lágrimas, porque essa união não está como você queria, você usa isso para se educar, né? Você aproveita essa oportunidade para se melhorar e para assumir esse compromisso até o fim, né? É lógico que nesse próprio capítulo, Emmanuel nos ensina que a gente não é obrigado a aguentar uma relação que não esteja satisfatória e ficar até o final com ela, né? A gente não é obrigado, a gente tem nosso livre-arbítrio, como já foi colocado aqui também, e a gente pode, a qualquer momento, dizer, não, eu não quero mais viver com essa pessoa, né? Mas se nós temos esse entendimento da reencarnação, se nós temos esse entendimento da doutrina espírita, nós podemos entender que essa pessoa, já estamos nos reencontrando com ela, já vivemos com ela e a fizemos sofrer no passado. Então, ela veio com essa cobrança, digamos assim, para nós, né? E a gente pode aproveitar essa oportunidade para que a gente possa se elevar, né? Trabalhando em prol de nós mesmos e da pessoa, para resgatar aquilo que foi, que ocorreu no passado, né? Então, eu queria que a gente conversasse mais um pouquinho sobre essa questão aí. Aquela pessoa que a gente casou achando que era uma coisa e ela se modificou completamente.
É diferente do que a gente falou anteriormente, que é a relação que vai azedando, por várias razões, pela rotina, enfim, tudo. Essa aqui não. Você casou com uma pessoa e hoje tu tem outra pessoa totalmente diferente, tu não sabe o que fazer. Se tu vais... o que tem que fazer? Tu vai ficar aguentando esse casamento, vai levar ele até o final, por opção sua, por escolha, ou tu vais cancelar a relação, terminar com aquilo e dizer, não aguento, eu vou partir para outra, eu quero ser feliz, porque essa pessoa não vou conseguir, e você sai da relação, né? Então, existem essas duas possibilidades, e eu queria que a gente conversasse sobre isso e desse, assim, para os nossos ouvintes, algumas ferramentas que eles possam usar para resolver essa questão. Do meu ponto de vista, assim, que como a própria doutrina fala, né, que a gente explica o porquê desses relacionamentos, né, mas também a gente não pode ficar numa atitude passiva, né, de aceitação. Eu fui ruim na outra vida, eu traí na outra vida, então agora eu tenho que aceitar que meu marido me traia. Eu acho que não é bem por aí, né, a doutrina ela não vai pregar a infelicidade, né, porque eu tornei o outro infeliz numa outra vida. Mas a gente transformar isso, né? A gente praticar tolerância, a gente praticar, dar mais amor, justamente tentar transformar isso num aprendizado, né? E, claro, eu acho que procurar ajuda também, uma terapeuta de casal, né? Psicólogo, para que possa auxiliar, trazer uma ajuda para esse casal, se for de interesse também, né, do casal ter esse reajuste. Eu já vi casais que realmente quase se separam, e justamente por causa de traição, e que no final, vendo, né, retrospectivamente, essa traição, na verdade, ela serviu justamente para transformar o relacionamento num relacionamento melhor, né, então... tudo a gente tem que tirar como uma lição. Se houve o erro do passado, e se você se arrependeu, e que você aceitou vir novamente com essa pessoa para que haja esse reajuste, a aceitação a primeira coisa que você tem que fazer, e depois buscar transformar isso daí, não é só aceitar. Emmanuel fala aqui no Vida e Sexo que, às vezes, o pretérito, né, nesse caso, volta, né, apresentando de novo aquelas mesmas criaturas com quem talvez tenhamos enveredado no labirinto de experiências francamente infelizes, né? Então, assim, eu acho assim que quando existe uma base de casal edificada sobre a amizade, né, existe sobre a amizade e sobre uma moral espiritual também, que é importante para o casal. Eu acho que existe mais facilidade de você reverter uma situação como essa, né? Logicamente, como vocês já falaram, Kátia falou já, que ninguém vai mudar o outro, né? Nesse livro aqui, Desafios da Vida Familiar, o Espírito Camilo diz que é imprescindível que se saiba que não será mudando o outro que se modificará a vida, né? Então, você você pelo menos faz uma tentativa de modificar quando essa mudança do outro irá também te beneficiar, né? Também você tem que avaliar aquela estrutura. Por exemplo, às vezes é uma pessoa só que se esforça para que aquele casamento dê certo, e a outra realmente não está dando mais, não está apostando mais no casamento. Então, nesse caso, eu não sei se valeria a pena. Mas, assim, quando existe realmente uma base forte em cima da amizade, né, existe o casal, ele faz essa Emmanuel fala em salvadora dieta emotiva, né, que é você tirar, né, os sentimentos, as emoções ruins, e ver o que sobra de bom, o que aquela relação rendeu de bom. Eu acho que valeria a pena, sim, né? Existem as terapias de casal, né, que são muito, muito efetivas. Eu acho que vale muito a pena tentar nesse sentido. E a Mas isso...
e a oração, né? Ah, sim. Que Sim. é o mais importante, né? Sim, o hábito da oração, né? É Eu acho que implantar até esse hábito. procurar até mesmo, seja um padre, um pastor, ou no caso da casa espírita que a gente faz o atendimento fraterno, isso fazer com que o casal realmente tenha esse lado espiritual também tratado, né? E eu acho que é uma ferramenta também que vai ajudá-los, com certeza. Existe até, acho que até nesse caso, aqueles casos de obsessão, né? Quando o casal está sendo realmente perseguido por uma pessoa, né, que teve essa relação com ele no passado, e aí tenta, né, interferir nessa relação atual de casal, fazendo com que essa relação seja desarmônica, né? Isso também Emmanuel fala no Vida e Sexo. Tem Peraí, mais A uma vez, oração. a oração, né? Então, eu queria recomendar, inclusive, para vocês que assistam esse filme Quarto de Guerra, que é um filme muito bonito, onde existe um casal que está em desarmonia, né? E, tipo, aconteceu um tédio no lar desse casal, né? Então, ele acabou querendo partir para uma relação extraconjugal que não chegou a se concretizar, porque a esposa dele, ela é advertida por uma pessoa a orar, fazer um quarto, onde ela pega o closet dela, tira tudo do closet e coloca várias frases, né, várias citações bíblicas e tudo, e ela começa a orar dentro desse closet. Ela se fecha, se tranca lá e ela começa a orar com muito fervor, com muita emoção, ela pede assim, com muita vontade de resolver, e aí ela acaba virando o jogo, quer dizer, o casamento dela que estava prestes a terminar, e o marido prestes a iniciar uma relação fora do casamento, ele volta para casa e ele começa a perceber tudo que estava fazendo de errado, e a relação se estabiliza novamente. Inclusive, ele vem para o quarto orar com ela depois. É bem interessante esse filme, eu recomendo que vocês assistam, porque vale muito a pena a gente ver. Tá, gente? O que mais? Vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Eu queria só falar também, né, que é importante hoje em dia os casais blindarem-se, digamos assim, né, fazer o Espírito Camilo fala em higiene moral, que é muito comum ser influenciado hoje por amigos, pela mídia, entendeu? Então, existe muitas distrações hoje, então, eu acho que deve haver no casal essa blindagem, uma blindagem emocional, para não se deixar levar por caminhos não recomendáveis, né? É muito comum, às vezes, você está passando por uma situação no casamento, e a gente sabe que muitas pessoas estimulam até aquele casal a se separar, não sabem o que está acontecendo, porque só quem sabe o que está acontecendo é o próprio casal, e aí, né, se você não for maduro o suficiente, você vai até ser suscetível a essas interferências externas. Então, eu acho que isso faz necessário o casal ter essa blindagem para essa higiene moral que ele fala, né, não assimilar os comportamentos da moda, entendeu? Separa, entendeu? Ver primeiro o que está realmente acontecendo, se vale a pena, mas resolver só o casal mesmo. Eu acho que essa questão do autoconhecimento é fundamental também, que tanto nos ensina Joana de Ângeles, né, nos seus livros, né, ela fala muito do autoconhecimento, e que eu acho que a gente tem que fazer isso o tempo todo, não só nesses momentos de dificuldade, mas sempre. Parar e ver se realmente a gente está fazendo a coisa certa. Muitas vezes você, como Kátia falou anteriormente, a gente acusa o outro, né? Sempre está acusando o outro. E a gente não se percebe, porque, na verdade, somos nós que estamos errando, fazendo coisas que não são, que o outro não gosta, que o outro não aprova, e aí você vai minando aquele casamento com aquela relação, desgastando mesmo, né? Com coisas que não vale a pena, né? E que não tem necessidade, muitas vezes. Às vezes são bobagens, né? Que você vai acumulando e que acaba por causar um tédio, causar um desgaste, né? E a relação vai embora por conta disso.
Kátia, tu queres falar mais alguma coisa? Eu ia falar um pouco sobre a questão da oração, né? Que nós espíritas implantamos o Evangelho no lar, né? E a gente tem essa mesma percepção. Tu falaste do filme, que eu ainda não assisti, mas eu vou assistir. Realmente ele é bem recomendado, né? Essa mudança, né? A mudança da atmosfera mesmo, né? Do ambiente do lar, que como ele modifica, né, com o Evangelho. É muito comum ter os relatos de pessoas que algum membro da família, geralmente o filho, né, não gosta de participar do Evangelho no lar, ou de algum parente que não seja espírita, e com o tempo a pessoa mesmo vem e já se coloca à disposição para participar do Evangelho, né? Aqui em casa, por exemplo, eu sou espírita, meu marido ele é católico, né? E ele já sabe, na segunda-feira o horário está na hora do Evangelho, ele já vai pegar água, então a gente já, durante a pandemia, a gente estava fazendo diariamente também esse Evangelho no lar, e como isso nos blinda, né, das notícias ruins, né, das coisas que realmente acaba poluindo, né, e vai também trazendo angústias, e você acaba descontando na pessoa, né, que é aquela que está do seu lado, né, então o Evangelho é uma ferramenta fantástica para isso. Porque nesse filme eles são evangélicos, né? Então, por isso que eles montaram nessa perspectiva. E como eles são evangélicos, o evangélico ele estuda muito, lê muito a Bíblia o tempo todo, né? E a gente também lê, nós espíritas, mas eles, eu acho que até mais do que nós, não sei. Então, eles fizeram nesse formato por conta disso. E nós seria, no caso, nós que somos espíritas, seria realmente o Evangelho no lar, a nossa ferramenta, né? Então, eu queria, já estamos quase no final, eu queria deixar aqui uma mensagem para todos os que estão nos ouvindo, né? Nós, como médicas, recomendamos que vocês, se puderem, fiquem em casa. A pandemia está em alto nível, né? Então, se forem sair, usem máscara, em respeito a vocês e ao seu próximo, né? Lembrando do ensinamento de Jesus, amar a Deus e o seu próximo como a si mesmo. Então, o uso da máscara é um cuidado com o próximo, né? Mantenham o distanciamento social, cuidem da mente, como Kátia acabou de falar. Não procurem ver coisas educativas, coisas que agradem o seu cérebro, que façam vocês rirem, assistam filmes bons, leiam livros, e vocês gostarem, fiquem com seus parceiros, façam coisas boas, tentem não escutar tanta notícia ruim, tanto jornal, tanta notícia fúnebre, que a gente acaba poluindo nossa mente, né, e ficando muito triste. Então, a gente precisa estar bem para a gente lutar contra esse vírus. Então, uma das coisas que a gente precisa fazer é manter nosso corpo e nossa mente em equilíbrio, né? Uma boa alimentação, um sono de qualidade e um lazer, né? Aproveitar esse momento para ficar com seus queridos, seus parceiros, curtir momentos bons, curtir a sua casa de uma forma diferente, voltar a namorar com seu parceiro, e tirar um pouco o foco das tristezas, das notícias ruins, porque isso acaba nos deprimindo, né? Também quero convidar vocês para fazer um encontro às 21 horas, todos os dias, nós da AME e outros grupos também, nós temos um encontro às 21 horas, todos os dias, onde a gente tira 10 a 15 minutinhos para vibrar pelo planeta. Então, a gente se recolhe e a gente fica em oração durante esse tempo, né? E isso vai fazendo com que nós tenhamos uma corrente cada vez mais forte. Então, já somos muitos que estamos fazendo isso. Então, seria interessante, quem quiser, quem tiver interesse, eu acho que quanto mais pessoas, melhor, que a gente sabe que a prece, ela alcança lugares, entre aspas, que a gente não tem na noção, né? Então, arromba as portas do céu, né? Que nem dizia o Chico Xavier. É verdade. Tá? Só te interrompendo um pouquinho, e o evangelho que está, o evangelho da AME, né, aos sábados, às 17 horas também. Tinha esquecido. Fala um pouquinho desse evangelho, Kelly.
A AME começou, né, a gente começou o evangelho virtual da AME, né, todo sábado às 17 horas, né, quem tiver interesse, a gente manda o postzinho com o link do Google Meet. Então, convidamos a todos. Pois é. Então, estejam todos convidados também para o Evangelho, tá? Então, eu queria agradecer, depois eu vou passar para vocês fazer as considerações finais de vocês. Então, eu queria só, logo como é a minha última participação, vou agradecer ao Mestre Jesus, né, nosso Mestre maior, que nos possibilita crescer, caminhar e sempre estar numa situação com nossa cabeça mais tranquila, mais ambiente mais harmônico. Então, é ele que nos possibilita todas essas coisas boas, né? Agradecer a nossa querida Kátia Borges por esse convite, por essa explanação, foi maravilhosa a sua presença, muitíssimo obrigada. Agradecer a Divulgar.net, na pessoa de Tati, nossa querida Tati, que está sempre conosco, tão carinhosa sempre e atenciosa com nossos pedidos, que às vezes nós até exageramos pedindo coisa demais a ela, mas ela sempre está disponível. Agradecer a AME Maranhão e a todos os internautas que estão nos ouvindo, né, nos prestigiando. Tá? Eu queria encerrar lendo uma poesia bem curtinha aqui para vocês, que eu achei linda e bem pertinente. É uma poesia do Pablo Neruda. 5 coisas. Quero apenas 5 coisas. Primeiro, é o amor sem fim. A segunda é ver o outono. A terceira é o grave inverno. Em quarto lugar, o verão. A quinta coisa são teus olhos. Não quero dormir sem teus olhos. Não quero ser sem que me olhes. Abro mão da primavera para que continues me olhando. Lindo. Achei muito bonita essa poesia. Lindíssimo. Então, vocês podem fazer as considerações finais e muito obrigada a todos. Eu quero agradecer pela participação, né, pelo convite, e estou muito feliz de ter participado. Kelly? E eu vou encerrar, né, reiterando aqui o pedido para que a gente possa orar mais, né, nesse momento que a gente está passando, entendeu? Orar por todos, orar pelo mundo, pelo nosso Brasil, pela nossa família, pelos nossos amigos, e lembrar que o amor do casal, como a Roseli já falou, é uma planta que precisa ser regada, né? Precisa de sol, precisa de poda, para que possa crescer com segurança e harmonia, né? E a oração, ela ajuda nesse sentido, harmonizando e mudando, como a Kátia falou, a atmosfera, né? E quem ora sabe que muda mesmo a atmosfera, né? Gostaria que todos dessem essa chance, né, para Jesus mesmo entrar nos lares e para que a gente possa se abrir para receber esses fluidos amorosos dele, de Jesus Cristo. É isso. Que assim seja. Assim seja. Então, eu gostaria que Kátia fizesse a nossa oração final. Então, vamos fechar os nossos olhos, pensar em Deus, em Jesus, nosso irmão maior. Agradecer pela doutrina dos Espíritos, que é uma doutrina consoladora, que nos ampara e que nos transforma, nos traz ferramentas para essa transformação, do autoconhecimento. Então, possamos sempre estarmos ligados a Jesus, no nosso dia a dia, nas nossas famílias, nos nossos desafios, nosso trabalho, em todos os momentos da nossa vida. E que Jesus nos auxilie, nos abençoe, hoje e sempre. Que assim seja.
Assim seja. Assim seja.